quando a gente surgiram os primeiros casos, as sociedades internacionais se mobilizaram e o primeiro consenso que a gente teve foi dessa sociedade, chama Sociedade Fleischner, que é uma sociedade de radiologistas europeus e americanos, mas ela é sediada nos Estados Unidos, e eles publicaram um documento no início desse mês, onde eles especificam várias questões relacionadas à Covid-19, né? Então, com relação a exames de imagem, o que eles falam? Eles falam que não estão indicados em pacientes com características clínicas leves. Então, aquele paciente com febre baixa, com sintomas de viária superior, rinorreia, congestão, uma tosse seca, esse paciente não precisa nem de raio-x de tórax, pessoal. Tá? Se o paciente tem uma doença leve, a conduta é vá para sua casa, tá? Nesse cenário de epidemia, vá na sua casa, fique isolado, né? Se nós tivéssemos um cenário ideal, a gente colheria o RT-PCR desse paciente apenas como dado epidemiológico, mas não que isso teria algum impacto no tratamento desse paciente. Né? Aonde o exame radiológico está indicado? Em pacientes que evoluem com piora do estado respiratório. Tá? Aqui, então, é esse mesmo paciente leve que começa a evoluir com dispneia. Então, se ele começa a evoluir com dispneia, a febre não cede ao uso de antitérmicos, ele vem para o hospital, a gente vai seguir o nosso protocolo. Em ambientes com recursos limitados, a imagem ela é indicada para triagem em pacientes com suspeita de Covid-19 que apresentam apenas características clínicas moderadas e graves e com alta probabilidade de doença. Então, é aquela história do nosso cenário no Brasil, né? Então, parece que eles estavam escrevendo isso para a gente. Então, quem é que vai radiografar? Quem é que vai fazer uma tomografia? São os pacientes em que a gente vê que o tratamento não está melhorando, tem uma doença leve, e que não está tendo uma resposta ao tratamento e que precisa ser investigado. Não é para ser feito de rotina. O raio-x de tórax é menos sensível que a tomografia, mas é a primeira linha em muitos cenários, né, na suspeita da Covid-19. A sociedade orienta que os aparelhos de raio-x sejam aqueles portáteis, né, que é aquele que é transportado dentro do hospital para os meninos, não sei se já viram os alunos, então a gente tem um raio-x no hospital que ele fica num carrinho e ele é transportado nos leitos, na UTI, para fazer o raio-x desses pacientes que não podem se mobilizar, né? E o raio-x que é feito na sala de raio-x, ele deve ser limitado aos ambientes onde a gente não tenha o raio-x móvel, tá? Porque o raio-x móvel ou portátil é aquele que é preferido, porque é muito mais fácil você descontaminar um aparelho do que você descontaminar uma sala inteira de raio-x. Entretanto, em torno de 69% dos pacientes que a gente indica o raio-x de tórax, ele já tem alguma alteração à normalidade. E 80% deles vão evoluir com anormalidades durante a internação, tá? Então, entendam, o raio-x ele não está indicado para todo mundo, só naqueles casos em que não há melhora dos sintomas, ou seja, que já não tem mais uma doença leve, né, ele já tem uma doença moderada, grave. Nesses que a gente indica, 69% estão anormais, e quando a gente retém esse paciente no hospital internado, 80% deles vão evoluir com anormalidades. Os achados são mais presentes em torno de 10 a 12 dias após o início dos sintomas, e os achados mais frequentes são as opacidades de espaço aéreo, né, as consolidações, o vidro fosco. A gente depois vai detalhar cada uma desses padrões. Geralmente bilaterais, periférica e inferior. Derrame pleural é bem raro, apenas 3% dos pacientes têm. Com relação à tomografia computadorizada de alta resolução, o que a gente tem descrito, né? Então, como ela deve ser utilizada no cenário da Covid-19? Ela não deve ser usada isoladamente como método de rastreio de doença, tá? Então, a gente não fecha o diagnóstico pela tomografia. A gente precisa somar aí dados clínicos, que a gente já conversou, então, doença ou paciente assintomático, ou doença leve, moderada, grave, ou doença crítica, né? Mas o exame, que nessa fase inicial seria o RT-PCR do SARS-CoV, e a tomografia entraria aí
Se você tem ela disponível e o paciente tem uma clínica altamente sugestiva, a gente pode pular essa etapa, mas não como triagem desses pacientes. A tomografia não deve ser utilizada. Então, pacientes hospitalizados, sintomáticos, com quadro moderado e grave, são aqueles que a gente vai tomografar, tá? Para que ela vai servir, né? Então, ela pode servir na suspeita de complicações como a tromboembolia pulmonar, aí ela vai ter que ser associada a um protocolo de tromboembolismo pulmonar, né? Então, o paciente vai precisar fazer contraste para a gente poder fechar o diagnóstico de tromboembolismo venoso, uma complicação bacteriana e descartar outro diagnóstico diferencial, porque esse paciente pode ser, por exemplo, um paciente que tem o DPOC, um fenótipo enfisematoso, né, com bolhas, no raio-x de tórax, que acabam a gente fica meio sem saber, será que isso é novo, será que isso é antigo, né, tem um espessamento dos brônquios, a gente vai ver que a doença ela é muito peribroncovascular, ou seja, ela acontece muito nessas regiões em volta da via aérea, então a tomografia ela entra para separar para a gente o que é atual do que é antigo, né, o que é comorbidade do que é a doença associada ao coronavírus, tá? E nesse momento nós não temos estudos clínicos que sustentem a tomografia como preditor de evolução clínica, ou seja, e na prática a gente tem visto muito isso, viu, pessoal? Então, assim, pacientes que entram com uma tomografia muito comprometida, né, e respondem bem ao tratamento, saem até com a tomografia ainda borderline, né, uma tomografia que não houve uma melhora importante, mas que clinicamente estão ótimos, né, recuperaram a funcionalidade, estão sem febre, exames laboratoriais ok, né, então essa dissociação clínico-radiológica, ela também é muito evidente, daí a gente observar que os achados, eles não sustentam como preditores de evolução, ou seja, um paciente que tem imagem bilateral, é um paciente que tem uma mortalidade maior, a gente não tem esse dado ainda em literatura, tá? Só para a gente relembrar alguns padrões que são mais comuns na tomografia de tórax usualmente, para depois a gente pensar daqui o que nós vamos ter no cenário da Covid-19. Então, espessamento septal. Lembrem que o septo interlobular e o lóbulo pulmonar é a menor unidade funcional do pulmão, né? Então, no lóbulo pulmonar a gente vai ter o saco alveolar, duto alveolar e os bronquíolos, né? E tem as arteríolas e as vênulas onde é feita a troca gasosa. Então, esse é o lóbulo pulmonar. Quando a gente tem o espessamento dos lóbulos pulmonares, a gente vai ter o espessamento septal, que são essas linhas que a gente observa desenhando como se fosse um rendilhado, né, nessa região aqui do pulmão desse paciente que vocês estão observando. Outra característica importante são as cavitações. Então, vejam aqui, a gente tem uma grande cavidade, né, localizada aqui na língula, nesse paciente. E o que causa essas... o espessamento septal, ele pode ser causado, né, por pneumonias atípicas, por linfangite carcinomatosa, em vários cenários clínicos ele pode estar presente. As cavidades, basicamente tuberculose, as micobacterioses, em geral, doença fúngica. Os nódulos escavados, então a gente vai ter um nódulo com uma escavação central. Onde está presente isso? Né? A gente pode ter também na doença micobacteriana, a gente pode ter na pneumonia estafilocócica, é muito comum isso, pneumonia necrotizante estafilocócica. Né, a gente pode ter doenças fúngicas, como a aspergilose, a actinomicose, nocardiose, que é uma doença bacteriana que também pode causar nódulos escavados. As consolidações, né, lembrem que a consolidação ela é o resultado, né, de um processo inflamatório que acomete a via aérea e a partir daí ela acaba ela perpassa a via aérea, chegando até o intestício e levando aí aqueles processos que a gente estudou na patologia, hepatização vermelha, né, depois a hepatização cinzenta, e na radiografia a gente vai ter a consolidação, com a formação dos broncogramas aéreos, a gente vê aqui um broncograma aéreo bem desenhado, né, e clinicamente isso está muito presente nas pneumonias bacterianas. O
Derrame pleural, aqui a gente tem um derrame pleural extenso aqui, né, na região posterior do lobo inferior do pulmão esquerdo desse paciente, onde a gente vai ter essa opacidade homogênea pelo acúmulo de líquido entre os folhetos da pleura. Lembrem que o derrame pleural ele tem várias causas, né, e a gente tem que definir se isso é um exudato ou um transudato para a gente poder fazer o tratamento adequado. As opacidades em vidro fosco, que aqui está a cereja do nosso bolo, né, que está na moda por conta da Covid-19, então a gente vai ver mais para frente a definição dela, mas já para adiantar, a opacidade em vidro fosco também é um processo inflamatório, né? A presença de um exudato que acomete a via aérea e pode acometer o interstício, levando a essas imagens aqui, hiperatenuantes. Lembrem que na tomografia o hiperatenuante é o que é mais branco e o hipoatenuante é o que é mais preto. É o contrário do raio-x de tórax, tá? Mas que mantém as imagens broncovasculares de baixo. Né? Então, a gente consegue ver a vasculatura. Vejam que aqui na consolidação a gente não vê, é tudo branco. No derrame pleural também não, né? E no vidro fosco a gente vê esses vasos aqui, a gente tem aqui brônquios dilatados, tá? Então, essa é a diferença do vidro fosco para a consolidação. A gente tem as imagens micronodulares, a gente tem aqui pequenos micronódulos, né, que a gente chama centrolobulares, ou seja, estão nessa região periférica. Isso é muito comum em disseminação endobrônquica, doença micobacteriana, e os nódulos pulmonares. E aqui a gente tem um grande nódulo, né, espiculado, parece ser até uma neoplasia. No contexto da COVID, as lesões que são mais prevalentes, o que a gente tem mais observado é o espessamento septal, as consolidações e o vidro fosco, tá? Então, vocês já sabem que nódulos escavados, cavitações, micronódulos e nódulos, e o derrame pleural, a gente já falou que ele é raro, né? Só 3% dos pacientes, são fatores que falam menos a favor de Covid-19. Essa é a sociedade do Colégio Americano, aquela que eu mostrei para vocês é a da Sociedade Britânica, e nós temos 4 categorias. O padrão típico. O padrão típico, vejam que ele acaba se complementando com aquela outra. Então, são imagens de consolidação periférica, bilateral, com ou sem vidro fosco, as linhas intralobulares visíveis, que é a pavimentação em mosaico ou pavimentação maluca, tá? Eu vou mostrar a imagem disso para vocês depois, tá? Ou ainda, um vidro fosco multifocal de morfologia mais arredondada, tá? Também o padrão de pavimentação maluca ou mosaico pode estar presente dentro dessa imagem de vidro fosco, ou o sinal de aula invertido, né, que é o sinal que a gente vai ver depois, eu vou mostrar para vocês. Esse é o padrão típico. Uma coisa que não foge, tá, seria a distribuição bilateral, periférica, tá? O posterior, nessa classificação americana, eles não fecham na topografia com relação à região, tipo assim, se é mais posterior, né? Eles fecham mais na questão da distribuição com relação ao feixe axial, né? Então seriam mais periféricas, e essa questão de serem bilaterais. Tá? Então, na classificação americana, a gente não tem essa questão. Apesar da gente vai ver nas imagens, a gente tem muitas imagens posteriores, sim, mas não não é um critério que vai somar a mais, você entende? A gente ainda não tem, pelo menos nessa classificação que a gente está utilizando, o padrão típico ser posterior não vai somar mais pontos. O que vai somar mais pontos é bilateral, periférica e com essas outras imagens aí que eu falei para vocês. Ok. A opacidade em vidro fosco, ela é definida pela nossa sociedade brasileira como as imagens do coeficiente a hiperatenuação, né, do coeficiente pulmonar, né? Então a gente observa aqui nessa imagem esse cinza mais claro, mas que não apaga a vasculatura pulmonar. Vocês observem que aqui a gente tem vidro fosco bilateral, vocês estão vendo? Vejam que isso aqui são imagens altamente sugestivas da Covid-19. Né? Então a gente tem esse vidro fosco arredondado, tá? Bilateral,
né? Esse aqui, vidro fosco, numa região mais periférica, tá? Mas esse vidro fosco arredondado bilateral, ele não está acompanhado aqui do espessamento septal. A gente ainda não tem. Eu vou mostrar para vocês mais adiante como ele aparece. E ele mantém esse desenho da vasculatura pulmonar subjacente. Então, a gente não tem um apagamento, que é o que diferencia da consolidação. Na consolidação, a gente tem um apagamento da vasculatura. O sinal do halo, que o meu amigo perguntou há pouco, ele é configurado por uma opacidade em vidro fosco que circunda um nódulo ou uma massa ou uma área de consolidação. Na prática, o que é isso? Então, nós temos aqui várias imagens que eu posso caracterizar como massas, porque elas devem ter um aspecto maior do que 4 centímetros aqui na tomografia. E a gente observa esse halo de vidro fosco em volta. Esse é o sinal do halo, tá? E a gente tem também um sinal do halo invertido, quando a gente tem a imagem em vidro fosco no interior e a imagem mais hiperatenuante em volta, tá? Em que condições clínicas isso aparece? Nós temos o sinal do halo invertido, por exemplo, e o sinal do halo, ele também é presente na doença, quais as doenças que a gente tem o sinal do halo, tá? O sinal do halo invertido nas doenças infecciosas, a gente tem nas doenças fúngicas e nas doenças micobacterianas, tá? Mais prevalente nas doenças fúngicas, então a gente tem muito halo invertido no paracoco, na criptococose, histoplasma. Nas doenças não infecciosas, a pneumonia organização, que foi aquilo que a gente conversou, tanto a criptogênica, que é a BUP, como a secundária, que é o que a gente tem aqui no COVID-19, doenças neoplásicas, como o carcinoma bronquioloalveolar, doenças vasculares, aí aqui entraria o edema, a tromboembolismo pulmonar, o infarto pulmonar, as doenças por congestão, o edema pulmonar, doenças como a granulomatose de Wegener e a sarcoidose. Essa aqui é a pavimentação em mosaico, então vocês observem, a analogia ela é feita justamente quando a gente pensa nesse pavimento louco, né, onde várias pedras elas fazem esses encaixes desordenados, mas que mantêm as linhas de contato, que seriam as linhas interlobulares, os septos interlobulares espessados. Então, quando a gente tem isso de uma forma difusa, a gente tem o que a gente chama de pavimentação em mosaico. Essa tomografia aqui, ela não é de COVID-19, tá? Porque a pavimentação em mosaico da COVID, ela é restrita aos pontos onde a gente tem o vidro fosco e a consolidação. Aqui vocês veem que ela é difusa no pulmão inteiro. O padrão indeterminado, a gente não vai ter aqueles achados típicos, é um outro padrão, né? O padrão típico foi o primeiro, né? Então, o padrão indeterminado, ele é um padrão de consolidação focal, tá? Que pode ser difusa, perihilar ou unilateral, com ou sem vidro fosco. Ela não vai ser arredondada ou periférica. As áreas de vidro fosco vão ser muito pequenas, com uma distribuição não arredondada e não periférica, tá? Então, esse é o padrão indeterminado. Então, geralmente, a doença ela é unilateral, a gente tem uma consolidação que ela é multifocal, mas ela é mais na região perilar, menos periférica, tá? Lembrem que o padrão típico, basicamente, ele é periférico, né? Então, ele é lá na interface pleuropulmonar. Esses padrões mais centrais, eles são indeterminados, ou seja, o paciente pode ter a COVID-19, mas ele não tem um aspecto mais característico, tá? Quando eu digo indeterminado, gente, entendam que eu não estou dizendo que ele tem ou que ele não tem. Esse diagnóstico, ele vai ser feito pela soma da clínica, do PCR e da tomografia, tá? Eu posso ter um padrão indeterminado, com um quadro clínico extremamente exuberante e um PCR positivo, né? Então, essa classificação aqui, ela é eminentemente radiológica, tá?
E o padrão atípico, aí entra aquilo que a gente falou. Esse é o mais fácil de todos. Porque se a gente vê uma consolidação isolada, sem vidro fosco, nódulos, árvore em brotamento, cavidades, espessamento septal suave, derrame pleural, tudo isso fala contra, né? E tomografias que não têm imagem de pneumonia, né? Então, a gente pode ter quadros de Covid-19 negativo para pneumonia, né? Paciente apenas com a doença sem ter acometimento pulmonar, ter apenas acometimento de via aérea superior, por exemplo, tá? Então, os padrões que a gente usa no Brasil para a classificação que está sendo utilizado mais frequentemente é esse padrão típico, atípico e o padrão indeterminado. Lembrando que vocês podem ter outras classificações de outras sociedades. Uma não anula a outra. Então, aqui a gente tem as imagens em vidro fosco, tá? Com a presença do espessamento septal de permeio, a gente consegue ver a vasculatura, a gente consegue ver brônquio aqui dentro, a gente consegue ver o rendilhado do mosaico, né? Na interface pleuropulmonar, tá? Vejam, por exemplo, aqui a gente tem pleura também, gente, tá? Não vamos esquecer. Não é só na interface da pleura torácica, a gente pode ter nessa pleura mediastinal também, tá? Então vejam que aqui a gente também tem o espessamento septal, vidro fosco. A imagem de consolidação ela está aqui nessa região, porque aqui a gente já não vê a presença daquele rendilhado, né, do espessamento septal de permeio. Então aqui eu tenho vidro fosco, periférico, bilateral, uma consolidação perto do feixe peribroncovascular, num cenário clínico de um paciente com sintomas da Covid-19, esse padrão é um padrão típico, tá? Também volto a afirmar para vocês, num cenário extra-pandemia, doutor Caio, doutor Bruno, doutor José, que daqui a pouco vai ser médico também, todos vocês iriam olhar para essa tomografia e iriam dizer que isso aqui era um paciente com pneumonia bacteriana grave, um paciente até, de repente, com pneumonia mais congestão pulmonar, né, por ser bilateral, mas em vigência da pandemia, essas imagens de consolidação com vidro fosco, bilateral. Aqui a gente tem o predomínio posterior, tá? A gente pode falar que seria um padrão típico, tá? Ok. Aqui nós temos uma imagem de vidro fosco, arredondada, bilateral, tá? Periférica, perdão, não é bilateral, vejam que do outro lado a gente não tem, tá? A qualidade ficou ruim desse exame, tá? Mas ela é arredondada, a gente tem o vidro fosco, eu consigo ver um pouquinho aqui da vasculatura, então seria um padrão indeterminado, porque eu não tenho bilateral, eu não tenho o mosaico, eu não tenho ainda as áreas de consolidação, tá? Então ainda é um padrão indeterminado. Num cenário clínico, laboratorial, né, um paciente com alta suspeita, a gente pode considerar essa imagem sugestiva de Covid-19, mas também pode ser uma imagem de pneumonia bacteriana. A gente tem o vidro Onde está o fosco, vidro fosco? tá? Ele pode ser indeterminado porque ele está na região peribroncovascular. A gente tem um pouquinho de Você vidro pode fosco aqui. apontar? Mas, aqui, olha, tá vendo onde a setinha tá? Ah, tô. A gente tem um cinza mais Ah, claro. tá bem Por que que clarinho. esse vidro fosco, ele acaba não sendo visualizado, José? Porque a gente tem aqui o quê? O que são essas estruturas aqui, olha? Aqui a gente não tem, olha, tem vários aqui, olha. Tá vendo? Tá, sim. Onde a minha seta está em cima, muitos micronódulos, né? E aqui a gente tem um nódulo grande cavitado, com uma cavitação no meio. É como se fosse um Então, hilo, né? exatamente, ele fez o nódulo, né? Como se fosse esse nódulo aqui, cresceu, escavou, né? Necrosou aquela região central,
E aqui nós tínhamos um quadro atípico, totalmente atípico, ou seja, não é Covid-19, e esse paciente era um padrão era uma micobactéria não tuberculosa, Mycobacterium Esse avium. não é o halo invertido, né? Não, esse não é o halo invertido. Isso aqui é uma cavidade mesmo, é um nódulo com uma cavidade central, tá?